O poder da mulher dentro do cristianismo. Nós vamos abordar esse tema, olha, a verdadeira história de Maria Madalena. A mulher à frente de todo o cristianismo. Infelizmente, o mundo ainda muito machista acaba ofuscando o papel da mulher no decorrer de todo o período evolutivo da humanidade. Mas é a mulher, a sensível mulher, que sempre estará ali trazendo a sua visão mais ampla, com mais sensibilidade, com mais capacidade de percepção que o homem. Então, meu irmão, hoje, no dia 22 de julho, dia dedicado a Maria Madalena, nós vamos abordar esse tema. Quem foi este espírito? Uma prostituta? Será mesmo? Será que esse título não foi dado a ela pelos homens que não tinham poder sobre esta mulher? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você se dedica ou tira um tempo da sua vida para estudar um pouco sobre espiritualidade. E falando em espiritualidade, nós não podemos deixar de falar de uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo. De quem eu falo? Desta que hoje, dia 22, é dedicado a ela, Maria Madalena, figura central no cristianismo como seguidora fiel do Cristo Jesus, reconhecida pela sua devoção e transformação. Ela foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Cristo. Maria Madalena, símbolo de fé e arrependimento e a força feminina na espiritualidade. Essa data convida a reflexão sobre o amor, o perdão e a renovação interior. Você sabe que é celebrado por diversas tradições religiosas, valorizando o papel fundamental na história sagrada, o dia 22, o dia de Maria Madalena. Um dia para honrar a coragem de uma mulher e a sua inspiração. Fique aqui que nós vamos abordar esse tema. Sabe quem vai falar sobre Maria Madalena? Nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes, o próprio espírito Bezerra de Menezes. Ele vai contar essa história que infelizmente, devido ao machismo, ela ficou ofuscada por muitos e muito tempo. Bezerra de Menezes nos convida a ler o Evangelho segundo Maria Santíssima e Maria Madalena. Você já leu? Não é tão simples, né? Não é tão falado como é falado os outros evangelhos, não é? Não é tão propagado como se fala do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Maria Madalena, ela deixou sim escrito a sua visão sobre a passagem do Cristo e aquilo que ela via do Cristo enquanto acompanhava esse ser. Como também Maria Santíssima. Sabe que foi Maria Santíssima e Maria Madalena que levou o cristianismo aos lugares mais distantes? Sabe que foram elas que instigavam aqueles homens desesperados após a morte do Cristo, quer dizer, a crucificação do Cristo, para que não perdessem a fé? Sabia disso? Não? Pois é, a história acaba apagando, ofuscando. Por quê? Por que será? Porque se hoje nós temos ainda esse machismo, imagina naquela época, hein? Imagina. Então eles quiseram apagar da história o papel fundamental destas mulheres, Maria Santíssima e Maria Madalena. Até hoje, passaram-se 2000 anos
E ainda vemos religiões que não dão importância ao papel de Maria Santíssima, não é? Imagina Maria Madalena. Hoje, até hoje, vemos pessoas que acham que ela foi uma prostituta. Segundo a espiritualidade, esse título fora dado a ela porque ela não se rejeitava aos desejos dos homens. Por ela ter sido uma mulher divorciada, ela não quis ter mais nenhum companheiro, dedicou a sua vida ao Cristo Jesus e muitas pessoas queriam tê-la, possuí-la, e ela não aceitava, ela não queria. Ela já sabia, antes mesmo de encontrar o Cristo, ela já sabia o que ela veio fazer neste mundo. Ela tinha no íntimo dela a certeza de que ela deveria dedicar a sua vida a este ser. Então, antes mesmo, depois que ela se tornou ali divorciada, viúva, ela não quis ficar com nenhum outro homem. E estes homens começou a defamá-la. Por isso, na história ficou como sendo ela uma prostituta. Nunca foi. Nunca foi. Segundo a espiritualidade, ela nunca foi. Olha, o dia de hoje é um dia de reflexão para todos nós. Mas para você, mulher, mais ainda. Este espírito, Maria Madalena, foi perseguida, foi caluniada, mas ela persistiu no bem, nas suas crenças e convicções, até encontrar o Cristo Jesus, onde esse instigou nela todo o potencial que ela tem. Aí eu pergunto, isso não pode acontecer com você também? O Cristo não pode despertar esse poder que você tem? Claro que pode. Para que você seja muito mais realizador em sua vida. Claro que pode. Sabe, quando nós nos dedicamos à nossa fé, à nossa crença e colocamos em prática os ensinamentos do Cristo Jesus, a nossa vida material, ela flui. Muitas pessoas associam a devoção ao Cristo como renúncia de toda a vida material. Não é. Claro, existem aqueles espíritos que se comprometeram a renunciar tudo para trabalhar a sua religiosidade. São os ditos líderes religiosos. Mas todos nós somos cristãos. Então, quando eu aplico os ensinamentos do Cristo, a minha vida, ela flui em todas as áreas. Na área profissional, na área financeira, na área amorosa, sentimental, familiar, em todas as áreas. Pois é preciso compreender que o Cristo ele não veio pregar religião. Ele veio nos ajudar a se reconectar a Deus, que é a força máxima do universo, para que tudo que façamos bem. E tenhamos aí o resultado do bem que fizermos. Sim, infelizmente, as pessoas associaram totalmente os ensinamentos do Cristo à religião. Mas será que o Cristo não pregou? Me diz, será que o Cristo não pregou matemática? A multiplicação dos peixes e dos pães? Matemática. Será que o Cristo não pregou ciência? Será que não é uma ciência ele transformar água em vinho? Será que o Cristo não pregou? Enfim, meu irmão, tiremos da nossa mente essa ideia de que o Cristo é um líder religioso. Apenas. Ele é um líder planetário.
Então, tudo que tem neste planeta, o Cristo está à frente. O Cristo está à frente da sua profissão, meu irmão. Ele pode te ajudar nisso. Minha irmã, o Cristo está à frente para te ajudar em tudo que você quer. Agora, infelizmente, os religiosos querem ter posse do Cristo. O Cristo está aqui, o Cristo está conosco, receba, se entregue a Deus. Como é que é ter um encontro com Deus? Como se Deus fosse propriedade de religião. É preciso, sim, estudar a espiritualidade para entender que Deus não é propriedade dos religiosos, nem Cristo. Deus, ele é o Cristo Jesus é o Cristo planetário, o Deus deste planeta. Deus é uma energia mantenedora de todo o universo. Então, a partir do momento em que eu assim o vejo, a minha vida, ela começa a mudar. Por quê? Porque eu me alimento desse Deus da mesma forma em que eu me alimento do ar que me mantém vivo. Eu me alimento dos frutos, dos legumes, dos vegetais, até dos animais, para me manter vivo. Então, quem me mantém vivo é Deus, que está presente em uma folha, em um legume, que está presente no animal que é abatido para me manter vivo. Então eu me alimento de Deus. Eu me alimento de Deus quando eu recebo um sorriso, uma gratidão de alguém que naturalmente eu fiz o bem. Então é preciso sim ampliar a nossa visão sobre Deus para que sintamos Deus em nós. Deus está presente. Deus está presente. E viva Jesus aqui, ó, dentro dos nossos corações, para todo sempre. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra. Vamos passar a palavra a Bezerra de Menezes, que vai falar sobre essas duas mulheres transformadoras do ser. Pode transformar a sua vida, se assim você deixar. Vamos pedir a este Espírito, Maria Santíssima, que nos abençoe, nos guarde e nos guie para todo sempre, para que não desviemos do nosso caminho, para que não nos iludamos nessa estrada da vida, para que não nos percamos nas tentações deste mundo. E assim, Mãe, dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e na hora de nossa passagem, de nossa morte, e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Agradecemos a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima. Como hoje é dia que é dedicado a Madalena, Maria Madalena, eu convido a você a fazer essa prece. Essa prece a este Espírito que testemunhou a sua fé diante de Cristo Jesus. Então elevamos o pensamento pedindo que esse Espírito também compartilhe conosco esta força que manteve
ela forte e firme dentro da crença em Deus. Santa Maria Madalena, discípula fiel de Cristo, rogai por nós, alcançai-nos de Deus o perdão de nossos pecados e um coração inflamado pelo amor divino, assim como o vosso, que possamos seguir os passos do Cristo com fé e perseverança, e um dia contemplá-lo na glória do reino. Que assim seja. Amém, amém, amém. A esses dois espíritos, Maria Madalena, Maria Santíssima, que possa nos guiar, nos amparar, hoje e por todo sempre. E a todas vocês, mulheres, sintam-se representadas por estes dois baluartes de luz, Maria Santíssima, Maria Madalena. Preste atenção nas palavras de Bezerra de Menezes. Jesus teve mais vezes com Maria Madalena e Maria Santíssima do que com todos eles em todas as vezes. Poucos relatos eles escreveram porque ficavam com seus corações arredios em saber que Jesus estava com aquelas mulheres. Eles faltavam humanidade em muitas das ações que eles, ao realizarem as suas viagens, assim o faziam. Quanto a Maria Santíssima e Maria Madalena, em que a humanidade fez questão de esquecer, observando as suas trajetórias, as mesmas com o amor que tinham por Jesus, fez com que elas saíssem ao mundo e foram muito mais longe do que os apóstolos e consagraram muitas dessas comunidades existentes hoje que defendem os evangelhos e a mensagem do Cristo. Foi Maria Santíssima quem trouxe a matéria a esta casa, quem trouxe cada um dos irmãos e nos convidou a esse trabalho. Foi graças à ação de Maria Madalena que os nossos irmãos, os ciganos, como vocês assim chamam ainda, atuam nesta casa para tirarem os preconceitos que até então, trazidos da alma de vocês, do trabalho que esses assim o realizaram quando estavam com Maria Santíssima, quando estavam com Maria Madalena. Foi muito difícil a Maria Santíssima e Maria Madalena terem que sair pelo mundo sozinhas, no momento em que os homens mandavam no mundo. E vocês até hoje não se deram o trabalho de ler o evangelho que Maria Santíssima escreveu. Mesmo alterado pelos homens, o evangelho que Maria Madalena escreveu, a visão dela do Cristo.
do que não está nos relatos do Evangelho? Quando Jesus vinha pós-crucificação para estar com elas. Muito mais do que aqueles homens de dura cerviz. Não sejam orgulhosos, porque o tempo chegou. Obrigado, meu irmão Bezerra de Menezes. Muitíssimo obrigado mesmo. Olha, tudo que agora ouvimos de Bezerra de Menezes nos faz refletir sobre o papel da mulher na religião, na religiosidade, na família. Para mim, o lugar mais sagrado do universo é a sua residência. E a mulher dentro da casa, ela é a sacerdotícia, ela é a grande referência, ela é o pilar da família, ela sempre foi e sempre será. Quando ela se coloca desta forma, lógico, como todos nós temos a liberdade. Então a mulher pode se colocar como o pilar religioso ou pilar espiritual da família, ou também pode abrir mão disso e seguir rumos errados ou rumo diferente do que é o papel da mulher. A mulher, de fato, não é jogando a responsabilidade no sexo feminino, mas sim assumindo que a mulher tem maior sensibilidade, maior percepção. Isso é científico. A mulher tem uma capacidade de atuar ao mesmo tempo em diversas áreas, diferente do homem. Por isso que a ciência diz que mulher é estéril e o homem é mono, só um canal, um por vez. A mulher não, ela faz várias coisas. Por isso ela é o pilar da família. Puxa vida, hein? Obrigado a Bezerra de Menezes, que neste final de semana estará ministrando o composto fluídico espiritual. A loção fluídica espiritual. Uma loção espiritual ao fortalecimento dos corpos, da mente, do coração, do corpo físico. Claro, o corpo tem que estar blindado contra o mal. Então, neste final de semana, este espírito, por determinação de Maria Santíssima, como o próprio contou, que ele foi designado por Maria Santíssima para fazer parte deste trabalho, ele vai trazer esse composto, essa loção fluídica espiritual. Você aceita? Você aceita? Uma loção espiritual é muito simples. Se você aceita, tá aí as imagens, ó. É muito simples. E irá acontecer em diversos locais. São mais de 50 postos espalhados no Brasil e fora do Brasil, para que você se desloque, mostre a sua vontade, o seu desejo e saia da sua casa e vá a um desses postos. Está no nosso site o local. Veja se tem um próximo da sua casa, esteja conosco. Tá certo? Livro dos Espíritos. Vamos ao Livro dos Espíritos. A questão 101. Pergunta Allan Kardec ao mundo espiritual. Deixa eu fazer um adendo. Allan Kardec, para escrever esse livro, ele teve a sensibilidade de interrogar os espíritos por intermédio da mediunidade, certo? De uma pessoa mediúnica, de um médium. Porém, para que ele colocasse ali a resposta, ele perguntou a 3 médiuns em locais diferentes e dias diferentes. Se a pergunta ela fosse compatível, ele dizia, aí não tem interferência. Realmente vem do mundo espiritual. Então, eu coloco. Ele fez muitas outras perguntas, como não eram compatíveis, as respostas não coincidiam, ele dizia, aí tem interferência, eu não vou colocar. Por isso que o próprio Allan Kardec diz, não confie em tudo que um espírito diz. Vá pesquisar. Ora, vá pesquisar. Vamos lá.
O sexo do espírito é uma marca permanente? E aí? O sexo do espírito é uma marca permanente? E aí? A resposta: não. O espírito pode nascer homem ou mulher em diferentes vidas. O sexo depende do corpo que ele escolhe ou recebe, não do espírito em si. O espírito não tem, agora um adendo meu, o espírito não tem sexo. Ele não tem sexo. Agora, para que ele possa aprender na escola da vida, ele precisa de quê? De um corpo. Ou um corpo feminino ou um corpo masculino. E as experiências vivendo como homem é diferente das experiências vivendo como mulher. Se não fosse a reencarnação, como teríamos essas experiências? Imagina você nascer homem e acabou. Nunca ter a experiência de ser uma mãe, uma mulher, nunca ter experiência de ser um pai. É preciso, sim, experimentar, aprender com tudo que a vida nos proporciona para evoluir. É a lógica de Deus. Precisamos ter experiências para a nossa evolução. Bem, hoje, dia 22, um dia dedicado a Maria Madalena, a Jeane traz a contribuição falando sobre esse espírito também. Jeane Dark, é com você, minha irmã. Olá, pessoal. Eu venho trazer para você uma doce lembrança de uma mulher que nos comove até hoje, Maria Madalena. Em João, capítulo 20, após o sepultamento, ela foi até o local em que Jesus tinha sido enterrado. Ela chegou lá e ficou assustada porque não viu mais o corpo. E observem que na simplicidade dela, ela vai procurar o jardineiro e fala: Senhor, por favor, me diga onde colocar o meu mestre, para que eu possa ir até ele. Achando que a pessoa que ela tinha encontrado seria o jardineiro. Mas ela chora tanto em não ver o mestre, que o próprio Jesus, aí em espírito, que ela não identificou, vira para ela: mulher, por que choras? Ela diz: porque levaram meu mestre e eu não sei onde ele está. E aí, nesse momento de grande emoção, Jesus vira para ela e fala: Maria. Pelo tom da voz, ela reconheceu que era Jesus. E esse grande espírito que teve privilégio, e diz Emmanuel, que foi um espírito que nesse momento representou a todos nós, humanidade, que tem seus erros, mas que acima de tudo ama profundamente Jesus. E ela foi um espírito que se regenerou de uma tal forma, a ponto de receber então essa bênção de ver Jesus em primeiro lugar. Que esse espírito de força, de coragem de Madalena inspire a todas nós, mulheres, que lutam por um mundo melhor e que, acima de tudo, lutam por si mesmas, se auto-amam, se perdoam. E pelo conhecimento, todas nós juntas alcançaremos cada vez um mundo melhor. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Obrigado, Jeane, obrigado mesmo. Poxa, hoje é um dia especial, não é? É um dia especial mesmo. Olha, é merecedor que Maria Santíssima ela tenha essa devoção de todos nós pelo papel que ela tem perante o mundo. Mas também não podemos esquecer deste espírito chamado Maria Madalena. Maria Santíssima e Maria Madalena foram pilares silenciosos e poderosos na construção do cristianismo verdadeiro. Com muita coragem, amor e fé, elas caminharam muito além do que os olhos da história puderam registrar. Então, meus irmãos, não podemos esquecer o quanto de importante
foram e são estas mulheres. Muitíssimo obrigado a Maria Santíssima, a Maria Madalena. Muitíssimo obrigado. E muitíssimo obrigado a você que está sempre conosco aqui. Muitíssimo obrigado mesmo. Nesta terça-feira, nós estamos aqui no Madrugada com Deus e logo mais à noite estaremos em Ribeirão Preto. Esse que vos fala estará ali sendo uma ferramenta da espiritualidade para ajudar as pessoas que querem receber uma consulta espiritual, que querem informações sobre o procedimento na vida. O que um espírito faz para ajudar? Ele traz informações que você não tem, para que com essas informações tenha você força de transformar a sua vida. Isto é uma consulta espiritual. Então eu te convido, hoje, terça-feira, nós temos atendimento aqui em São Paulo, na parte da tarde e na parte da noite, e também em Ribeirão a partir das 18 horas. Então você tem essas possibilidades. Se você aceitar, esse que vos fala estará ali em Ribeirão Preto. E aqui em São Paulo também atendimentos espirituais. Se der esse direito, meu irmão, se der esse direito. Muitíssimo obrigado, viu? E nós estamos trabalhando afincoamente para a expansão desse trabalho. Diante de todos os empecilhos que vemos a humanidade passando, diante de toda essa turbulência que o nosso planeta está passando, que o nosso Brasil está passando, nós continuamos trabalhando na expansão dessa espiritualidade, na expansão deste trabalho, pois sabemos que diante das dificuldades mais precisaremos da espiritualidade. Por isso te convidamos a fazer parte desta campanha de expansão das paredes. É o sonho 2. E como gratidão a quem participa desta campanha, faremos um sorteio deste automóvel, que é relíquia hoje, não é? Um Fusca azul. Então, se você nos ajudar, seu nome estará também ali concorrendo a este Fusca. Nós agradecemos mesmo, meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de nossa Mãe, Maria Santíssima, esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.